Existem cerca de 600 músculos em nosso organismo. Representam em torno de 50% da nossa massa corporal, são responsáveis pela nossa movimentação e formam boa parte dos nossos órgãos internos. Vamos conversar um pouco sobre tecido muscular. Os nossos músculos são formados por células conhecidas como miócitos, ou fibras musculares que se organizam em feixes. Estes, por sua vez, são envolvidos por um tipo de tecido conjuntivo conhecido como fáscia. Podem se apresentar encurtados ou alongados, como a figura nos apresenta. Esse alongamento, encurtamento dos músculos é proporcionado pela presença, pela ação de duas proteínas conhecidas como actina e miosina. São miofibrilas que promovem, tecnicamente falando, a contração e o relaxamento dos nossos músculos. Existem 3 tipos de tecido muscular: o tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso, também conhecido como tecido muscular não estriado. Vamos começar o nosso papo pelo tecido muscular estriado esquelético, que apresenta como principal característica a presença de estrias transversais ocasionadas pela forma como as proteínas, as miofibrilas de actina e miosina, dispõem-se umas em relação às outras. A cada 2 lotes da proteína actina, nós temos um lote central da proteína miosina, das miofibrilas de miosina. Quando os 2 lotes de actina deslizam em direção à miosina, ocorre aquilo que nós conhecemos como contração muscular. Quando há um distanciamento dos 2 lotes de actina, um em relação ao outro, temos o que se conhece como relaxamento muscular. Ao conjunto dos 2 lotes de actina mais a porção central de miosina, nós damos o nome de sarcômero, a unidade da contração muscular. O tecido muscular estriado esquelético localiza-se unido ao nosso esqueleto e sua função está ligada à execução de todos os nossos movimentos. O tecido muscular estriado esquelético se origina de células primordiais conhecidas como mioblastos, que fundem-se umas às outras, formando o que nós conhecemos como sincício, uma massa celular com vários núcleos. Por isso mesmo, o tecido muscular estriado esquelético é formado por células multinucleadas. Os núcleos localizam-se na periferia, enquanto as fibras, as miofibrilas de actina e miosina, dispõem-se na região central. O tecido muscular estriado esquelético é de contração voluntária, ou seja, ele se movimenta, ele se contrai ou relaxa em função da nossa vontade, conforme a nossa vontade. Se eu quero abrir ou fechar as minhas mãos, movimentando os meus dedos, eu consigo. Se eu quero mover o meu braço, os músculos da minha boca ou dos meus olhos, eu consigo, porque aí se encontram músculos estriados esqueléticos, de contração voluntária. No tocante à contração muscular, essa figura nos dá uma ideia melhor de como ela acontece. Aqui percebemos justamente o movimento das miofibrilas de actina contra as miofibrilas de miosina localizadas mais ao centro. Do lado esquerdo temos um esquema que representa um músculo relaxado. Do lado direito temos um esquema representativo do músculo contraído. O segundo tipo de tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco. Como o termo sugere, ele também apresenta estrias transversais. Portanto, apresenta, da mesma forma que o tecido muscular estriado esquelético, ele também apresenta as miofibrilas de actina e miosina, dispondo-se de forma muito parecida com o que acontece lá no tecido muscular estriado esquelético. Como o termo também sugere, como o nome também sugere, o tecido muscular estriado cardíaco ele está presente no coração. Ele forma o que nós chamamos de miocárdio. Ele forma a musculatura cardíaca. Mio significa músculo. Diferentemente do que acontece no tecido muscular estriado esquelético, no tecido muscular estriado cardíaco, só vai haver um núcleo por célula. E esse núcleo ele está posicionado na região central.
Também, diferentemente do que acontece no tecido muscular estriado esquelético, a contração da musculatura cardíaca é involuntária, ela não obedece à tua vontade, digamos assim. Então, se você quer fazer com que o teu coração pare, você não vai conseguir fazer, a não ser que você seja um mestre yoga. Por fim, temos o tecido muscular liso, também conhecido como tecido muscular não estriado, cuja característica distintiva ou descritiva é o fato de não apresentar estrias transversais. Da mesma forma, os miofilamentos de miosina e actina estão presentes aqui, só que a disposição no citoplasma é diferente. O tecido muscular liso ou não estriado, ele se localiza em boa parte dos nossos órgãos internos, como estômago, esôfago, intestino delgado, intestino grosso, vai formar boa parte dos nossos vasos sanguíneos, no caso, os vasos sanguíneos mais calibrosos, veias, artérias. O formato das células musculares formadoras do tecido muscular liso é fusiforme, ou seja, são células alongadas e menores que o tecido muscular estriado esquelético e que o tecido muscular estriado cardíaco. Só há um núcleo por células, são células mononucleadas, portanto. A contração da musculatura lisa é involuntária, assim como ocorre com a contração da musculatura cardíaca. Ou seja, você não tem domínio sobre a contração da musculatura que forma o teu intestino, por exemplo, teu estômago, teu esôfago. A movimentação da musculatura lisa formadora do nosso sistema digestório, por exemplo, é chamada de peristaltismo ou movimentos peristálticos. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá.